Qual é? Cheguei. Que porra é essa, cara? Ué, eu tô de fantasma. Eu não falei isso, eu falei que a gente ia gravar a sketch pra retrospectiva fantasma. Então, eu vim de fantasma. Mas não tem fantasma em fantasma. Como assim não tem fantasma em fantasma? Não tem, ué, é igual Massacre da Serra Elétrica que não tem Serra Elétrica, não tem fantasma em fantasma. Calma, então eu vim assim à toa. Aliás, como é que você chegou aqui? Você nem recortou espaço pro olho, né? Tipo, você tá vendo alguma coisa? Não, eu vou falar que foi um pouco difícil, eu quase fui atropelado algumas vezes, mas eu tô vivo, né? Ou não, talvez você seja um fantasma. Mas quer dizer que eu trouxe isso aqui à toa? Isso é um lençol do Rei Leão? É, o Mufasa é um fantasma. Realmente, se você parar pra pensar, Rei Leão tem mais fantasma do que fantasma. Fudeu, o que a gente faz pra esse sketch agora? Fantasma, a franquia preferida de todo mundo. Não? Bem, eu gosto muito dela e sou eu que faço os vídeos, então vocês vão ter que aturar essa. Fantasme é uma série de filmes surrealistas sobrenaturais de terror que começou no final dos anos 70, quando um diretor chamado Don Coscarelli decidiu fazer uns filmes de terror porque os outros filmes que ele estava fazendo não estavam dando tão certo assim. O primeiro Fantasme foi uma mistura de várias ideias, algumas que o diretor tirou diretamente dos sonhos dele, e foi o tipo de produção independente mais trash que se pode imaginar. O Coscarelli colocou família e amigos pra trabalhar, contratou um monte de amador, fez várias funções da produção ele mesmo. Ninguém tinha muita ideia do que estava fazendo, e é claro que eles acabaram fazendo um clássico do terror. Tá que em questão de fama, Fantasme não é nenhum Halloween, não é um Sexta-feira 13. Se você parar uma pessoa aleatória na rua e perguntar se ela conhece fantasma, ela provavelmente não vai te responder e vai sair correndo. E se por acaso ela responder que conhece um fantasma, eu acho que é bom você sair correndo. Mas peraí, o que eu tava falando mesmo? Fantasme não é uma franquia tão conhecida de terror e apesar do primeiro filme ter sido um sucesso de bilheteria, ele é um filme tão estranho que demorou quase 10 anos pra gerar uma continuação. Mesmo assim, o filme foi influente no gênero do terror, virou um cult classic e alcançou público suficiente pra virar uma franquia. São 5 filmes no total, quase todos dirigidos pelo próprio Coscarelli, e é só isso mesmo. Fantasme infelizmente não tem quadrinhos e nem jogos, e tem só uma adaptação pra livro que é muito rara, que lançaram só 500 cópias. Então a franquia são só os 5 filmes mesmo, mas se servir de consolo, é muito fácil transformar os seus enfeites de árvore de Natal nas esferas assassinas da série, então todos nós podemos ter um pouco de fantasma em casa no fim do ano. Mas esse vídeo não é sobre artesanato, esse vídeo é sobre os pontos positivos e negativos dos filmes do Fantasme, e é disso que eu vou falar agora. Os 5 filmes em ordem de lançamento e o que eu gosto e o que eu não gosto de cada um deles. Mas antes vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, e também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E claro, como essa é uma retrospectiva, também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, que tá tudo liberado pra falar, prossigam com cautela. E valendo! Fantasma, dirigido por Don Coscarelli. Eu na real já fiz um vídeo sobre o primeiro filme, que eu entrei em mais detalhes aqui no canal, mas não seja por isso, vamos fazer o resumo do que acontece aqui. O primeiro Fantasme é sobre Mike, um menino que descobre que o coveiro local, o Tall Man, é um ser sobrenatural que tá matando as pessoas e roubando os corpos delas. Ele decide investigar e acaba tendo que enfrentar o Tall Man e os capangas dele, que são uns anões deformados estranhos. Quem ajuda ele nessa missão é o irmão mais velho dele, chamado Jody, e um amigo deles que vende sorvete, chamado Reggie. E aí no final a história vira uma piração alienígena metafísica surreal que você fica sem saber o que foi real e o que foi sonho. Dá mais ou menos pra entender o que aconteceu ali, mas no geral é aberto à interpretação. Ah, e claro, não tem nenhum fantasma no filme. Pontos positivos! Eu gosto bastante da trilha sonora de Fantasme. Ela é bem emblemática e foi uma das trilhas que ajudou a criar o subgênero do horror synth na música. O visual do filme é ótimo, os cenários são muito bons, principalmente o mausoléu principal, e tem vários planos que parecem uma capa de CD mesmo. E o filme tem bons personagens. O Mike tem um drama legal no relacionamento com o irmão dele, o Jody funciona bastante também. E aliás, o Tall Man é um ótimo vilão também. O Angus Scrimm tem uma presença ameaçadora na tela e um visual bem singular. Ele tem várias habilidades diferentes no filme, mas nada é explicado, então ele é uma figura misteriosa e quase onipotente também. O filme tem uma atmosfera de pesadelo constante que deixa na dúvida se o que tá acontecendo é real ou não. A própria estrutura da trama é meio desconexa e ajuda a criar essa sensação de sonho, porque sonhos raramente fazem sentido ou tem uma trama linear. Então tem várias cenas que só acontecem, tipo uma parte que o Mike vai numa vidente que talvez seja real ou talvez seja uma farsa, ou uma cena que o Jody e o Reggie só param o filme pra tirar um som na guitarra e é isso daí mesmo.
E é engraçado que os dois até hoje, de vez em quando, aparecem tocando essa única música em convenções de terror e tudo mais. E o cara tá usando a mesma camisa. Porra, desapega, brother, já faz 40 anos. Eu gosto da mitologia do Tall Man. É a coisa mais ridícula quando você tenta explicar pra alguém, mas o filme faz funcionar bem. Ele veio de outro planeta ou outra dimensão, e ele tá na Terra pra matar as pessoas, achatar os corpos e reviver como anões zumbis pra ele poder enviar eles como escravos pra trabalhar no planeta original dele, que tem uma gravidade muito alta. E aqui eles já apresentam alguns dos elementos importantes pra franquia, principalmente a Esfera Prateada. A cena que ela mata um cara de um jeito bizarro foi tão icônica que essas esferas viraram a cara da franquia. Como o filme deixa muita coisa em aberto, uma das conclusões que dá pra chegar é que o Mike é um menino traumatizado com a morte da família dele, e o Tall Man nada mais é do que uma representação física do medo de morte que esse menino tem. A direção do Coscarelli é muito boa, esse filme foi feito na gambiarra e tem vários truques de câmera, principalmente pra deixar o ângulo screen mais alto do que ele já é. É bem legal também como ele consegue fazer o mausoléu parecer um lugar enorme quando na real eles só tinham um corredor pra gravar. O final do filme é bem foda também, é um dos meus usos preferidos e acho que mais criativos do susto no espelho. Reza a lenda que o Leme do Motorhead teve a ideia de escrever Ace of Spades porque ele viu esse filme e achou que o corte do cabelo do Mike parecia o símbolo de espadas do baralho. Isso é uma história real, eu acho. Pontos negativos. Esse filme tinha uma versão original de 3 horas de duração que tinha muito mais drama e comédia antes do terror começar. Essa versão não existe mais hoje em dia, mas o filme final aparenta algumas vezes ser uma versão cortada de uma coisa maior. Tem personagens e subtramas que claramente tinham um papel maior originalmente, e tem algumas cenas mais cômicas que ficam bem deslocadas nesse filme que se leva a sério na maior parte do tempo. Os carros nesse filme são todos feitos de dinamite e explodem com qualquer coisa, pra variar. Os Lurkers são bons capangas pro Tall Man, eu gosto deles, acho um conceito bem diferente, mas é aquilo, né? Eles são uma versão malvada dos Jawas do Star Wars. Phantasm não é exatamente um terror blockbuster, mas eu gosto muito de toda a atmosfera dele. Pra mim é um clássico inegável e um dos meus filmes de terror preferidos. Phantasm 2, dirigido por Don Coscarelli. Depois do final ambíguo do primeiro filme, a continuação começa com o Mike, agora adulto e depois da plástica, saindo de um hospital psiquiátrico e a gente descobre que o primeiro filme foi todo um sonho. Só que na verdade não foi, porque a casa do Red explode e agora o Mike e o Red estão andando de cidade abandonada a cidade abandonada pra ir atrás do Tall Man e tentar matar ele de algum jeito. Ao mesmo tempo tem essa moça chamada Liz, que tem habilidades psíquicas e uma conexão mental com o Mike. Os dois se comunicam e eles também têm algo que conecta com o Tall Man, talvez, eu acho. É aberto à interpretação. Pontos positivos. Eu gosto dos personagens novos adicionados nesse filme. A Liz é uma personagem secundária interessante, que tem seus próprios dilemas e superpoderes para ajudar na situação. Tem outra moça chamada Alchemy, que é o breve interesse romântico do Red nesse filme, antes dela virar o Tall Man, ou talvez ela tenha sido o Tall Man o tempo todo. É aberto à interpretação. E tem um padre que aparece em algumas cenas que percebe e tenta enfrentar o Tall Man, e não dá muito certo pra ele, né, mas ele ganha pontos por tentar. Esse filme tem efeitos práticos bem maneiros e mais detalhados que no primeiro filme, o que dá pra ver só pela maquiagem dos Lurkers, que tá bem mais grotesca aqui. E na real esse filme tem várias cenas de body horror intensas, tipo o corpo falso da menina que tem uma cabeça saindo das costas, ou toda a cena que a Esfera Dourada mata um dos capangas do Tall Man. A direção do Coscarelli é bem divertida, ele faz uns planos criativos, e ele tem aquela montagem meio surreal, aquela coisa que não segue uma ordem e dá essa atmosfera de sonho ou pesadelo pro filme. Eu gosto também que ele faz alguns paralelos com as cenas do primeiro filme. Ele repete uma cena substituindo Jodie com a Liz, e também tem outros planos que estão lá pra remeter ao filme original. O grande confronto do final se passa em outro cenário de mausoléu foda. Pode dizer o que quiser do Tall Man, o cara sabe escolher as bases de operação dele com um visual estiloso. Eu gosto das armas improvisadas dos personagens, o lança-chamas e a shotgun quádrupla, que não é nem um pouco prática, mas virou a arma característica do Red. Esse filme também tem a Esfera Dourada, que é a versão mais perigosa da Esfera Prateada do filme anterior. A trilha sonora é da mesma dupla que fez o primeiro filme, então ela segue praticamente a mesma e continua muito boa. E eu gosto que eles aumentam a mitologia do Tall Man de um jeito crível aqui. Eles colocam ele como o líder, mas ele tem todos os capangas diferentes, que servem funções diferentes. É quase um chefe de videogame com os inimigos genéricos. Eles têm visuais bem distintos também. Tem toda uma hierarquia de vilões bem definida ali. E eu gosto do ato final, que os personagens têm que passar por todos os capangas do Tall Man e depois derrotam ele de um jeito bem criativo e que é bem preparado antes, que eles injetam ácido nele. Ah, e um ponto positivo que não pode passar em branco, duelo de motosserra. Porque, já dizia o ditado, não tem um filme na Terra que tu não possa melhorar com um duelo de motosserra. Pontos negativos.
O final do primeiro Fantasme foi bem ambíguo e o segundo filme teve que tirar algum sentido daquilo, mas ainda assim não fez tanto sentido assim. Do tipo, ele segue diretamente o final do filme anterior até a casa do Mike explodir, pra depois dizer que aquilo tudo era uma mentira também? Então a cena que o Mike descobre que o primeiro filme todo era uma mentira também é uma mentira? Isso é tipo uma visão dentro de uma visão? O que caralho está acontecendo aqui? É aberto à interpretação? A motivação do Red é muito fraca nesse filme porque ele quer vingança por causa da família dele que morreu. Só que a gente nunca viu a família dele antes e eles estabelecem que tem uma família literalmente 2 segundos antes de todo mundo morrer sem nem aparecer no filme. Não é um drama que a gente fica muito investido, podemos dizer. E eu acho engraçado como eles gravaram um material novo que devia se passar no final do primeiro filme e obviamente não podiam mostrar a criança mais, então eles só meteram aquele dublê safado com uma peruca. Eles trocaram o ator do Mike por pressão do estúdio, e o novo ator do Mike é bem ruim e é provavelmente a pior coisa desse filme. Tem aquela clássica cena de explosão de carro gratuita, que eu não sei porquê, mas acontece muito nessa franquia. E falando em gratuita, lembra que eu disse que o Mike e a Liz têm uma conexão mental e telepática? Então, isso não serve pra porra nenhuma. Eu gosto bastante de Fantasma 2, pra falar a verdade. Eu acho que é aquela clássica continuação de terror. Ele repete o primeiro filme, mas tenta fazer tudo ser maior, melhor e mais exagerado. Acaba ficando um pouco zoneado, mas eu gosto desse filme. Fantasma 3, O Senhor da Morte, dirigido por Don Coscarelli. Depois do final ambíguo do segundo filme, Fantasma 3 começa com o Mike, após a segunda plástica, sendo sequestrado pelo Tall Man. O protagonista da história, então, é o Red, que arranja um grupo peculiar de ajudantes para ir atrás do Tall Man e pegar o Mike de volta. No final, parece que eles venceram, mas o Tall Man sempre volta para fazer aquele final inconclusivo, né? Pontos positivos! Nesse ponto, a franquia começa a virar uma mistura bizarra de Mad Max com Evil Dead. O protagonista muda do Mike pro Red, que agora é descaradamente uma versão com desconto do Ash Williams. Ele tem uma arma característica, ele faz esse perfil do herói cômico, pilantra e mulherengo, e até as piadas no filme têm um tom de Evil Dead. A direção nesse filme é mais cômica também, ele não se leva tão a sério quanto os anteriores, mas ainda assim ele consegue criar uns visuais muito bons com aquela atmosfera de pesadelo que é famosa na franquia. E ele mantém bem os elementos recorrentes, tipo, não é um filme do fantasma sem pelo menos uma cena de perseguição de carro com explosão gratuita, né? Esse filme tem muito mais clima de pós-apocalipse. De novo, tem várias cidades abandonadas e vários planos de estrada vazia e desertos. Os efeitos práticos são bons de novo, com as esferas prateadas sempre presentes e as maquiagens de morto-vivo. Porque é claro que esse filme tem zumbis. Por que não teria? A única coisa que parece que não tem nos filmes do fantasma são fantasmas. Eu gosto dos personagens. É aquele famoso grupo de amigos improváveis. Tem o Red, que já é estranho por si só, mas também tem a Rocky, que é a moça que luta com os nunchakus. Tem uma esfera queimada do bem, que por acaso também é o Jody, o irmão morto do Mike. Talvez esse seja o fantasma de fantasma. E também tem o Timmy, que é a versão letal do Kevin McAllister de Esqueceram de Mim. Tem toda uma cena no começo que é só ele matando uns ladrões que invadiram a casa dele. E é engraçado, porque no primeiro filme tem uma fala que o Jody menciona aquele moleque retardado, o Timmy. Provavelmente não é o mesmo time, mas será que não é? Tá aberto à interpretação. O Michael Baldwin voltou a interpretar o Mike nesse filme, o que é bom. De novo, eles misturam sonho com realidade, só que dessa vez os personagens conseguem usar o sonho deles pra abrir uns portais e eles tiram as pessoas do sonho, como se fosse outra dimensão. Eu acho que esse filme consegue aproveitar bem esse aspecto do pesadelo e do surreal. O terceiro filme também expande mais a mitologia do fantasma, porque é claro que o Don Coscarelli vai ficar inventando cada vez mais bizarrice pra meter na franquia dele. Eu sei que essa mitologia não faz muito sentido, mas eu gosto. O que a gente descobre nesse é que o Tall Man divide as pessoas que ele mata. Os corpos viram os Lurkers e as mentes viram as esferas. E nesse filme, o Tall Man é derrotado porque é revelada que a fraqueza dele é o frio, que com certeza não foi improvisado porque eles pegaram uma cena do primeiro filme fora de contexto e colocaram aqui. Pontos negativos. Esse é aquele tipo de filme que ou a gente pode chamar de Mad Max sci-fi terror cósmico, ou a gente pode chamar de 1h30 de baboseira. O filme quase tem uma trama, porque ele é mais sobre coisas aleatórias que acontecem com o Red no mundo pós-apocalíptico, do que um filme sobre o Tall Man mesmo, e ele fica meio enrolado em alguns momentos. Do tipo, o Tall Man tem a oportunidade perfeita para sequestrar o Mike na cena de abertura, mas o Red salva ele. E aí na cena seguinte o Tall Man sequestra o Mike mesmo assim. Não acontece nada relevante entre esses dois eventos, então qual ia ser a diferença do Tall Man só levar ele na primeira cena mesmo? Esse filme tem umas cenas bem aleatórias que não seguem muita lógica. Assim, não que a lógica faça muita parte do universo de Fantasme, mas do nada brota uma enfermeira demônio que tenta atacar os personagens e, tipo, como que isso aconteceu? O Tall Man pode possuir as pessoas agora quando ele quiser,
quiser, igual um demônio kandariano, a gente descobre nesse filme que o objetivo do Tall Man, o tempo todo, era criar um exército pra conseguir conquistar dimensões. O que eu acho meio fraco, colocar aquele vilão que o objetivo é dominar o mundo ou dominar o universo. É meio batido, fica parecendo um vilão de filme de super-herói. Como não pode faltar numa franquia de terror, eles matam a Liz, uma das protagonistas da parte 2, no começo desse filme sem cerimônia nenhuma e ninguém nunca mais menciona ela. Eu tenho quase certeza que o carro maneirão tinha explodido no filme anterior, mas ele só aparece de novo aqui como se nada tivesse acontecido. Ressurgiu das cinzas como uma fênix. Eu não acho que carros funcionam assim. Os vilões secundários desse filme são um trio de ladrões zumbis atrapalhados, que não só tem um visual mais próximo de um filme de comédia do que um filme de terror, como eles são os piores ladrões do mundo. O cara morre pra um frisbee de navalha, cara. Puta merda. Ele literalmente teria sobrevivido se ele tivesse abaixado ou só atirado no moleque. Porra, brother, é um frisbee com umas navalhas presas. Essa é a arma mais ineficiente do mundo. Isso só ia servir pra cortar transeunte na praia. Que negócio estúpido. Um problema dos filmes do Fantasme até aqui é que todos eles acabam igual. O pessoal que acha que derrotou o Tall Man, mas aí tem algum susto final e alguém é puxado pela janela. Tá ficando um pouco repetitivo, mas se bem que nesse filme tem um diferencial de que você descobre que o Mike era uma esfera o tempo todo. Ou talvez ele tenha sido transformado pelo Tall Man, mas sei lá, tá aberto a interpretar, vocês já sabem. Fantasma 3 é um filme meio confuso, ele tem cenas muito boas e cenas muito ruins, e não faz total sentido, mas até aí, né, olha só a franquia que eu tô analisando. Fantasma 4, o pesadelo continua. De fato continua. Dirigido por Don Coscarelli, pra variar. O quarto Fantasma segue o final ambíguo do terceiro filme. E nesse filme o Mike tá passando por uma transformação depois de ser sequestrado pelo Tall Man, e ele decide enfrentar isso sozinho. Então ele pega um carro e foge pro meio do deserto. O Red, porém, não vai largar o amigo dele nessa, então ele também pega um carro e vai fazer uma jornada no deserto pra ir atrás do Mike. Aí ele encontra umas coisas bizarras no caminho, rola umas perseguição, explosão de carro, porque é claro que isso vai acontecer. Pontos positivos! Pela primeira vez na história da retrospectiva, eu achei um filme que fez uma recapitulação decente. Parece um pouco um vídeo feito por fãs, mas eu gosto da introdução, com a narração do Red, explicando toda a franquia até agora. Com a quantidade de coisa aberta à interpretação, é um pouco necessário fazer uma explicação dessas. Esse é aquele tipo de filme que se tá ruim, ele é lento, mas se tá bom, ele é atmosférico. E na verdade é tudo a mesma merda. Eu gosto que ele é um capítulo mais explicativo da franquia. Ele não tem muita ação, ele tá aqui mais pra ser uma calmaria antes da tempestade. E a direção do Coscarelli é muito boa, como de costume. O Mike nesse filme tá sendo transformado pelo Tall Man, então tem vários planos que comparam os dois personagens visualmente. Como de costume, os efeitos e maquiagens são bons na maior parte. De novo, esse filme tem uns capangas zumbis aleatórios, mas a essa altura do campeonato a gente não questiona, a gente só aceita. Como esse filme é mais parado, ele foca no surrealismo também. Essa trama tem viagem no tempo, tem carro que dirige sozinho, tem caixão que também é portal, tem uma cena que o Mike tá mexendo umas pedras com o poder da mente, o que significa que ou ele tá aprendendo telecinese, ou ele tem um poder muito específico de controlar pedra, igual aquele bicho do labirinto. A mitologia é mais expandida aqui, de novo, principalmente mostrando uns flashbacks que contam a origem do Tall Man. Ele era um coveiro que também era um inventor, chamado Jebediah Morningside, que conseguiu abrir um portal para outra dimensão. Só que ele nunca voltou de lá. Quem volta é a entidade Tall Man usando o corpo dele. Isso podia ter ficado muito ruim, mas eu acho que eles acertaram bem na história, que explica um pouco da origem, mas não estraga totalmente o mistério do personagem. E eu gosto disso aqui também por causa da atuação do Angus Scrimm. Você já tá tão acostumado a ver ele fazendo o Tall Man, que ver ele interpretando um senhorzinho amigável causa um estranhamento. O filme também tem uma subtrama bem legal sobre a esfera do Jodie, que você nunca sabe se ela tá do lado dos protagonistas ou do Tall Man. E assim, esse filme não foi pensado como um penúltimo capítulo, tanto que demorou quase 20 anos pra sair o próximo filme, mas eu gosto como ele tem um final bem pessimista que todo mundo se fode. Pontos negativos. O maior problema desse filme é que ele foi feito do jeito mais independente possível, quase todo no improviso. Na real, ele só existe porque o Don Coscarelli encontrou um monte de cena deletada do primeiro filme e achou que dava pra fazer um filme novo usando elas. E é isso que o filme 4 parece às vezes, uma história que foi escrita só pra encaixar nas cenas deletadas de flashback. Mas aí, pelo menos aqui a gente tem material novo de quando o Michael Baldwin era criança ainda. Porra, quando o povo vier falar que Boyhood é ótimo, o cara gravou por 12 anos, a resposta certa é: maneiro, cara, mas Fantasma 4 demorou 19. E nesse filme é revelado que outra fraqueza do Tall Man é a frequência do diapasão, que com certeza não foi improvisado na hora porque eles pegaram uma cena do primeiro filme fora de contexto. Cara, a franquia Fantasma é pior que Jogos Mortais pra fingir que tudo foi planejado desde o começo. O Angus Scrimm já tá bem velho pra tá fazendo flashback aqui. Do tipo, o Tall Man era mais velho na Guerra Civil do que ele era nos anos 70. Vai ver, ele envelhece diferente por ser um alienígena. O jeito que o título do filme aparece no começo é muito ruim. Eles tacaram uma fonte brega, parece que foi feito numa apresentação de PowerPoint. Metade desse filme, que é a história do Red, é só filler.
morrer. Tem toda uma cena que ele luta com um policial zumbi que não serve pra nada, e aí ele encontra uma outra mulher, leva ela pro motel, descobre que ela tem 2 esferas do Tall Man no peito. Dava pra tirar o Red de metade do filme e não ia fazer muita diferença na história geral. Tem alguns dos flashbacks que são bem desnecessários. Tem toda uma cena da forca que os irmãos prendem o Tall Man, mas que o Mike solta ele porque ele promete não ser mais malvado. Essa cena é uma das cenas deletadas do filme original que foram reaproveitadas aqui, e eu vou dizer que tem um motivo bom dela ter sido cortada. Porque ela é uma bosta. Phantasm 4 é definitivamente o filme mais parado dos 5. Eu gosto dele, mas acho que é um filme só pra fãs da franquia mesmo. Qualquer outra pessoa que tentar assistir vai provavelmente ficar entediada. Phantasm Ravager, ou também conhecido como Fantasma Devastador. Dirigido por Don Coscar... não é dirigido por ele não. Enfim, Phantasm 5 surgiu como uma websérie que depois foi transformada em um filme. Não foi pensado como um final pra franquia, mas acabou sendo porque todos os atores já estavam muito velhos e porque o Angus Scrimm morreu pouco tempo antes do lançamento do filme. E a história do capítulo final é sobre o Red, que tá perdido no que é real e no que é pesadelo. Depois de 4 filmes, acho que todos estamos. O Red tá procurando o Mike no deserto, como ele tem feito nos últimos filmes, mas ao mesmo tempo ele pula de dimensão pra dimensão, indo parar em uma realidade onde ele tem demência e tá internado em um tipo de asilo. Enquanto isso acontece, também tá rolando uma trama pós-apocalíptica, porque na real, o Tall Man finalmente invadiu o mundo com o exército dele e tá comendo geral na porrada. Pontos positivos. Esse filme tem um trabalho de maquiagem muito bem feito. O Red Bannister já tava com uns 60 anos quando ele gravou, e eles conseguem fazer ele aparentar idades bem diferentes em cada realidade alternativa que ele aparece. E um grande positivo desse filme é o Red Bannister mesmo. Ele é o protagonista de novo, e ao invés de ficar só no filler, ele faz o mesmo personagem vivendo situações bem diferentes. E na real, um bom título alternativo pra esse filme é Red Bannister no Redverso, porque é mais ou menos isso que acontece. Eu gosto da ideia do mundo pós-apocalíptico controlado pelo Tall Man com o exército dele, que agora tem umas esferas prateadas gigantes e outras artilharias pesadas. E tem toda uma trama de um grupo de resistência, que são os sobreviventes, liderados pelo Mike. Acho que o filme podia ter focado muito mais nisso, essa coisa mais Matrix. Mas acho que a melhor coisa desse filme é só essa sensação de capítulo final mesmo. Ele tem algumas referências ao primeiro filme. O Red para pra tocar um violão no meio da trama de novo. Tem a volta da forma mulher do Tall Man do primeiro filme. E até a Rock do terceiro filme faz uma ponta aqui. Pontos negativos. Esse é o único filme da franquia que não é dirigido pelo Don Coscarelli, e isso é muito perceptível porque o filme tem um visual de filme barato, uma fotografia horrorosa, e ele só parece um filme amador feito por fãs, não um filme oficial da franquia. O roteiro é bem confuso e tenta ser muita coisa diferente ao mesmo tempo. Tem toda a parte do Red no asilo, tem a parte mais Mad Max de sempre, e tem o mundo distópico do Tall Man. E tem também esse aspecto de filme slasher, porque esse é o filme que acontecem mais mortes exageradas para as esferas prateadas. E enquanto eu gosto desses elementos separados, eu acho que cada um daria um bom filme fantasma por si só, mas tudo junto ficou uma bela zona. O mundo distópico do Tall Man é muito assustador também, porque aparentemente ele invadiu a Terra com o exército dele e transformou o mundo em um menu de DVD dos anos 2000. Fazer uma enxurrada de esfera voadora no efeito digital, eu entendo. Fazer uma esfera prateada em efeito digital em 2016, eu só acho feio mesmo. Acho que a gota d'água pra mim nesses efeitos foi o jumpscare da moça gritando. Tipo, sério? O que eu tô assistindo? Maldição da Chorona? A trama desse filme é estruturada igual ao filme de tubarão do sci-fi. Ela não é muito coerente, é mais uma coletânea de situações bizarras que podem acontecer com as esferas do Tall Man. Vamos fazer a esfera atacando um cavalo? Bora! Vamos fazer uma esfera vermelha que explode a cabeça do maluco em computação gráfica? Bora! Por que não? Ver o Red com 70 anos na cara dando em cima das mocinhas jovens é bem desconfortável também. Eu fico com pena do Angus Scrimm, que tava com quase 90 anos quando fizeram esse filme. Eles até tentaram disfarçar a idade dele, gravando quase todas as cenas dele na frente da tela verde e dando uma desfocada agressiva nos closes, mas não rolou. O grande finale dessa franquia acabou sendo um confronto bem breve, em um deserto vermelho de outra dimensão, que é uma grande tela verde, e isso só acontece porque a personagem da moça ruiva é capturada e o grupo vai salvar ela, mas ninguém liga quando ela morre. Sei lá, depois de tantos anos de franquia me pareceu bem anticlimático, mas até aí, né, o Tall Man tinha 90 anos, ele não podia exatamente lutar judô espacial com o Mike, né. Eu não vou dizer que Fantasma Devastador foi um filme desnecessário, mas ele com certeza foi uma presepada extrema que teve mais ideia do que orçamento. Se esse filme tivesse o dinheiro de um blockbuster, eles provavelmente teriam feito uma conclusão épica pra saga, mas do jeito que tá, é só uma trecheira muito estranha mesmo.
E é isso que é a franquia Fantasme. Ela é bem estranha e eu gosto bastante dela, porque começa como um terror surrealista, mas vai se tornando uma ficção científica pós-apocalíptica bizarra. Infelizmente ela nunca teve a repercussão e nem a conclusão épica que merecia, mas eu acho que os 5 filmes funcionam bem, apesar da qualidade muito variável. E é aquilo, no final os filmes podem ser uma trecheira, mas o que realmente chama a atenção em Fantasme são os mesmos personagens, interpretados pelos mesmos atores, voltando sempre a interagir na tela e lutar contra o Tall Man, que no fim das contas também não deixa de ser o que ele sempre foi, uma representação da própria morte vindo buscar esses personagens. E eu acho também que, ao contrário de muitas franquias de terror, esses filmes parecem que foram feitos mais por um amor à obra do que só pra manter a franquia fazendo dinheiro. Até porque eu não sei se Fantasma é uma franquia que tá dando tanto dinheiro assim, né? Então mesmo que os últimos filmes não sejam muito bons, eu acho que eles servem pra fazer um agrado pros fãs. Mas ao mesmo tempo, acho que pra quem não é tão fã assim, uma parte dos filmes vai ser só uma merda mesmo. Então a minha recomendação final é, assista aos 2 primeiros filmes, se tu curtir, pega pra ver os outros. Se tu não curtir, tu pode só largar a franquia mesmo, porque o final de qualquer filme desses pode servir como um final definitivo, porque é aquilo, tá tudo aberto à interpretação.